Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando pela página do nosso pré-candidato em Tuiutaba, prefeito, professor Tico, né? Tico do PT. Hoje, uma noite muito especial, uma noite que ficamos muito ansiosos para que chegasse. Hoje nós estamos tendo aqui a honra de receber Luiz Dulce. O companheiro Luiz Dulce, ele foi ministro, ele foi secretário-geral da Presidência da República no governo Lula, foi fundador do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Quero até aproveitar e dizer que quando nós informamos a alguns colegas professores que o senhor estaria aqui, muitos ficaram contentes e mandou um fraterno abraço. E só para complementar, que também presidiu a Fundação Perseu Abramo de 96 a 2003. Eu quero começar dizendo boa noite, ministro. É um prazer imenso estar lhe recebendo aqui nessa noite. Boa noite ao meu querido amigo professor Ticolino, Tico, ao Rafael também. E é um grande prazer para mim, uma satisfação autêntica, né, estar com vocês, poder dialogar, trocar ideias sobre coisas importantes para Ituiutaba, para Minas, para o país. Né? E mando o meu abraço aos colegas professores. Alguns devem ser da minha geração, mas outros mais jovens, né? Mas temos esse orgulho de nos dedicar a nossa vida à causa da educação. Então, um grande abraço às professoras e aos professores da minha época e à turma mais jovem também. Boa noite, professor Tico. Olha, eu estou muito feliz e a minha esposa está tentando entrar aqui e eu tentando organizar para ela, mas eu quero dizer, professor, ex-ministro, grande companheiro, tá? Nossa maior liderança, né? Professor ministro Luiz Dulce, é uma honra tê-lo aqui. Não imagina quanto estou feliz. Companheiros como Darcy Jerônimo mandou um abraço, Ana Luísa, Ricardo, eu tenho certeza que o Eusébio, nós perdemos esse ano, tivesse que ia mandar um abraço, Thomas, vários companheiros, como diz o Rafael. Só por que eu estou falando isso, professor? Porque hoje nós reencontramos o PT. Depois de caminhos desencontrados, nós percebemos que nós temos muito mais em comum, que é o coletivo, que é algo transformador, que é pensar no melhor para a população. E estamos fortes num projeto maior, que é defender a coisa pública através do Partido dos Trabalhadores. E tê-lo aqui, para mim, é muita honra. Muito obrigado pela presença. Sou eu que agradeço a oportunidade de voltar a Ituiutaba, ainda que seja de modo virtual, né? Porque ao longo dos anos, no final da década de 1970, quando nós criamos o movimento de professores em Minas, que depois resultou na UT, no Sindiut, né? Do qual eu fui o primeiro presidente estadual, da década de 1980, 90, e já no século atual também. Eu fui muitas vezes a Ituiutaba, tive essa honra, né? Essa satisfação, e várias das pessoas que você falou aí, inclusive o saudoso Eusébio, né? Estive com ele em Ituiutaba, ele esteve conosco em atividades também estaduais, em Belo Horizonte, né? Darcy, Ana Luísa, enfim. Então, para mim é um prazer. E estar com você, com o Rafael também, mas especialmente com você, que dedicou a sua vida, né, ao bem de Ituiutaba, que é uma cidade polo, né, e lidera uma série de cidades que estão em volta, que fazem parte da região. Ituiutaba é uma cidade importante pelo tamanho, pelo peso educacional, pelo peso econômico também, né, pela população, que para uma cidade interior é uma população grande, né? Então, para mim é um prazer estar com você e vamos debater as questões que você achar úteis, né? Para a cidade, como eu falei,
para o nosso estado, nossa querida Minas Gerais, e também para o Brasil, que está passando por momentos difíceis, mas o Brasil é muito maior do que qualquer crise, muito superior a qualquer crise. Então, né, aos poucos nós vamos superar as dificuldades atuais e reencontrar o caminho do futuro também para o nosso país. Eu quero começar, professor, né, e ministro Luiz Duz. A gente sabe que hoje o Brasil, no governo PT, teve avanços inegáveis na educação. Foi criado o FIES, ProUni, diversos programas governamentais que ajudou toda a população a conseguir alcançar a universidade. Eu falo isso por experiência própria. Um catador de milho, um ex-frentista de poço, conseguiu cursar a faculdade. Então, isso é uma coisa inegável. Como sorver esse momento na educação no Brasil e também no estado de Minas, já que nós, às vezes, percebemos que o Zema acaba sendo um reflexo do Bolsonaro. Como sorver hoje, na visão do senhor, qual que é a principal diferença entre os governos Lula, Dilma, com o governo do Bolsonaro na educação? Bem, eu tive o privilégio, né, pessoal e profissional também, de ser, durante 8 anos, ministro do presidente Lula. No caso da ex-presidenta Dilma, eu não participei diretamente, mas apoiei com entusiasmo de fora, né? Mas eu posso falar mais como testemunha, como participante dos 8 anos do presidente Lula, né? E nós tivemos, acho que foi um dos grandes sucessos, não sou apenas eu que considero isso, né? Até pessoas até adversários nossos reconhecem que a educação foi um dos grandes êxitos, né? A política educacional, as iniciativas na área de educação, da pré-escola até o doutorado. Porque essa foi uma das características do presidente Lula e também da presidenta Dilma, mas como eu disse, estou dando um testemunho mais daquilo que eu pude participar, acompanhar de perto, né? Foi de ter uma visão sistemática da educação, não privilegiar a universidade em prejuízo do ensino fundamental, como muitos fizeram no passado, ou então investir no ensino fundamental, esquecer, né, da universidade, esquecer das creches. Não. Como eu disse, foi da pré-escola até os níveis mais altos da pós-graduação, entendendo que é um sistema educacional e que os países mais desenvolvidos do mundo fazem assim. Eles, desde a criança pequena, né, até o estudante maduro, com doutorado, com pós-doutorado. E houve um apoio do presidente Lula enorme a esse trabalho. Tivemos ministros excelentes, o mais famoso deles é o professor Fernando Haddad, né, que depois foi nosso candidato a presidente da República, e o Brasil certamente não estaria com os problemas que está hoje se tivesse a presidência da República. Uma pessoa da qualidade, da capacidade, do talento, do compromisso educacional e social do Fernando Haddad. Mas, enfim. E aí uma série de medidas foram feitas, né? O investimento, os recursos do Ministério da Educação, no período do Lula, multiplicaram por 5. Nunca o Brasil tinha tido um crescimento tão grande do orçamento educacional. Os programas são muitos, eu não vou falar de todos aqui, mas o FIES é conhecidíssimo, né, para permitir que as pessoas que querem estudar, que precisam estudar na universidade, mas que não têm recursos, não têm meios pessoais ou familiares para isso, né, pudessem ter o crédito. Mas tem uma série de outros programas, o Fundeb, que acabou, graças a Deus, as oposições conseguiram aprovar no Congresso Nacional contra a orientação do presidente Bolsonaro, que se dependesse dele, né, o Fundeb seria esvaziado e ficaria amesquinhado, mas graças a Deus foi possível aprovar no Congresso a manutenção do Fundeb, e o Fundeb permite que vários estados do país que não teriam condição nem sequer de pagar o salário dos professores, os professores possam pagar, né? Então, houve um esforço muito grande, esforço em relação ao salário dos professores, que está longe de ser o ideal,
mas que melhorou bastante comparado com o que era, criação de novas universidades, né? A educação à distância, poderíamos citar dezenas na verdade, o número de estudantes universitários no Brasil quase triplicou no período do governo Lula. E o que me dá mais orgulho, e o Lula também tem um orgulho enorme, é porque jovens negros, que jamais chegariam à universidade em outra época, chegaram no governo Lula, indígenas, tem mais de 2.000 indígenas frequentando a universidade no Brasil, muitos deles em mestrado e doutorado. Né? Que coisa maravilhosa, valorizando a sua cultura, mas, ao mesmo tempo, tendo acesso à qualificação, né, de pós-graduação, de alto nível. Então, eu vou dizer para vocês, eu me emociono com aquilo que os governos Lula e Dilma fizeram com a educação. Bolsonaro puxou o carro da história para trás, né? Está atrapalhando muito, mas eu estou convencido de que não vai conseguir destruir a obra do Lula. As universidades estão resistindo, as entidades de ensino, né, fundamental, médio, estão resistindo também. Um dos setores mais vigorosos na resistência à ultradireita, ao governo Bolsonaro no Brasil, é justamente a área de educação. Né? E o ano passado, ele tentou prejudicar o orçamento das universidades e a resistência foi tão grande que eles acabaram tendo que voltar. Não é por acaso que 2 ministros da educação, que não tinham nenhuma condição de ser ministro da educação, 3, na verdade, né? Mas um nem chegou a assumir, mas 2 que assumiram acabaram tendo que ser substituídos, porque a comunidade educacional não aceitou pessoas despreparadas para dirigir um dos ministérios mais importantes do país, né? Então, eu acho que nós vamos conseguir resistir, vamos conseguir preservar as conquistas e retomar o caminho para obter novas conquistas. Ainda falta muito para que a educação brasileira... Né? O primeiro a dizer isso é o Lula. Ele tem um orgulho enorme, entre outras coisas, porque ele não teve acesso ao ensino universitário. Ele, às vezes, diz, né, que foi preciso chegar um operário que não teve oportunidade de fazer universidade para ser o presidente que mais criou universidades no Brasil. Minas Gerais tem 12 universidades federais, sem falar dos institutos, dos IFETs, né, das escolas técnicas, 12 universidades federais espalhadas pelo país inteiro. E o Triângulo Mineiro, a gente ficaria aqui horas falando de tudo que o governo Lula, né, realizou no Triângulo Mineiro, no Triângulo como um todo, mas também em Tuiutaba e nas cidades próximas. Né? Vocês sabem melhor do que eu, foram conquistas daquele período. Tio, você que é professor, dedicou mais de 30 anos como professor, é um militante da educação também. Qual é a principal diferença aqui em Tuiutaba, trazendo aqui para o nosso município, a diferença antes do governo do PT e depois? O que mudou de concreto na educação aqui no município, nos governos do PT? É difícil falar depois do ex-ministro, né? Mas eu vou comentar, professor, que foi tão significante o governo Lula para Ituiutaba e para a minha vida também. Porque, graças a Deus, eu aproveitei um momento e minhas filhas tiveram a oportunidade de fazer, cursar a Universidade Federal. Mas vamos lá, vamos voltar a Ituiutaba. Nós temos aqui um grande militante, o Ricardo Duarte, que era deputado estadual. Ele viabilizou a vida da extensão da UFA. Ituiutaba é uma das 12 cidades que tem Universidade Federal hoje. Ele também viabilizou a vida do Instituto Federal. Então, hoje, Dulce, Ituiutaba é uma cidade praticamente universitária, porque nós, através da luta também que o PT teve, o senhor sabe disso, aí em Belo Horizonte, a gente fez sempre essa oposição aos partidos que defendem o neoliberalismo, que naquele momento era o PSDB, e hoje nós vemos o Novo e vemos o Bolsonaro e o Zema junto.
nós conseguimos estadualizar a UENG. Quer dizer, aqui era o UENG, mas não era o UENG, era a coisa mais louca, pagava-se. Então, aí, hoje nós temos 3 universidades públicas. Mudou em Ituiutaba. Olha só, essas 3 universidades, mais de 10 mil casas, minha casa é minha vida, né? A 365, que é o único ponto que chegava aqui, foi duplicada e foi ressaltada. E outra coisa, o senhor deve ter ido lá em Turama, se eu não me engano, né? Junto com o nosso companheiro Esdras. Para ir para Turama era só terra. Então, assaltou aqui, ó, que é a 154, que é a antiga São Paulo-Cuiabá. Há mais de 50 anos já estava no mapa que estava assaltado, mas só realizou no governo Dilma. Então, o governo PT, ele é tão significativo que esse instituto estava antes e depois do PT. Luiz Dulce, vou falar uma coisa para você. Ituiutaba era a capital do arroz. Na década de 70, praticamente, ele ficava 5, Uberlândia. E aí, o que acontece? Uberlândia desenvolveu e Ituiutaba encolheu. Então, a gente tinha quase a mesma população de Uberlândia. Era mais rural, né? Então, caiu para 80, 60 e pouco na década de 80. E só foi retomar o crescimento populacional, porque eu lembro quando era jovem, as pessoas falavam assim, nós temos que tentar segurar nossos jovens em Ituiutaba. Hoje nós não só seguramos os jovens de Ituiutaba, como os jovens de várias cidades vêm para cá. E aí, nós temos negros na universidade. Se eu vai lá na UFO, eu achava tão lindo, cheio de bicicleta. Tipo, que isso? Eu estou falando isso porque a pessoa carente estava chegando à universidade, coisa que ninguém pensava estava acontecendo, sabe? Então, há uma coisa tão maravilhosa que Ituiutaba sabe o que o PT fez por ela. Tanto que hoje, nós estamos na pré-candidatura e todo mundo agora quer ser pai, né? Do Instituto Federal, da UFO, do asfalto, da canalização, das mudanças urbanas que ocorreram, da infraestrutura. Todo mundo agora quer ser pai. Mas eu falo, o pai chama-se Partido dos Trabalhadores. Então, a mudança para Ituiutaba, que hoje passa de 100 mil habitantes, foi graças ao Partido dos Trabalhadores, que agiu e contribuiu de todas as formas. Entendeu? E hoje nós temos combatível e militante com essas 3 universidades. Nós temos mais de 200 professores com doutorados que vieram para a UFO, com o Instituto Federal. Mudou literalmente a forma de pensar de Ituiutaba. E Ituiutaba hoje tem que pensar outro patamar. Isso, nós temos essa visão, mas juntamente com o Partido dos Trabalhadores. Rafael, vou tomar a liberdade de... Você é o mediador, mas vou tomar a liberdade de fazer um comentário, porque eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com o saudoso Paulo Freire, né? Um dos maiores educadores que o mundo já teve, não é só o Brasil, não, que o mundo já teve. Quando a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Cultura, etc., publica, né, e publicou há alguns anos atrás, uma coleção dos maiores educadores do mundo de todos os tempos, que tem Piaget, Montessori, né, grandes nomes. O único brasileiro e o único latino-americano é Paulo Freire. Bem, eu tive esse privilégio, essa honra, né, de conviver um pouco com ele, e o Paulo Freire dizia isso, que para democratizar de fato o Brasil, tem várias coisas, tem a questão salarial, tem a questão do emprego, né? Tem a questão da terra, evidentemente, mas ele dizia a educação é crucial. Vai ter que democratizar as oportunidades educacionais. E eu vi o Lula muito preocupado sempre com isso. Tá? E o Lula dizia assim, eu me incomodo muito, ele fala, me incomodo muito porque as universidades públicas, em geral, estão nas capitais, ou no máximo em algumas cidades muito grandes do interior. E os jovens e as jovens têm que ir embora da sua terra. Tá? Não podem ficar. As pessoas que querem crescer, que querem aprender, né? Que querem desenvolver o seu talento,
ou como diz o nosso querido Patrus Anani, os dons que Deus deu às pessoas, tem que ir embora, se afastar da família. Tem gente que gostaria de ir para a cidade grande, mas muita gente que saía naquela época não saía por vontade, saía porque não tinha outro jeito. Né? E o Lula falando assim, nós precisamos interiorizar as oportunidades educacionais. Não dá para fazer em todas as cidades, mas pelo menos as cidades polo do interior, em todos os estados, tem que ter campus. Né? Às vezes não tem uma universidade inteira com 40 cursos, mas tem com 20, tem com 15, tem com 10. E falou, por que todos os cursos precisam estar na capital? Porque, ainda mais um estado grande como o nosso, Minas Gerais, que se só tivesse universidade na capital, as pessoas de algumas regiões teriam que ir. Eu acho que foi foi o Tico mesmo que mencionou Iturama, né? Eu ia bastante a Iturama, o Esdras, espero que o nosso professor Esdras esteja por lá, batalhando. De Iturama a Belo Horizonte são praticamente 1.000 quilômetros. Quase 1.000 quilômetros. Né? E, então, essa ideia de descentralizar as universidades, os institutos tecnológicos e as escolas técnicas também, de espalhar as escolas, sabe, as escolas técnicas, isso valorizou muito o interior do Brasil, gente. Eu tenho 64 anos de idade. Quando eu era menino, nasci na zona da Mata de Minas, numa cidade chamada Santos Dumont. Quando eu era menino, aí, para a pessoa evoluir, ela tinha que ir embora, ou para Belo Horizonte ou para o Rio de Janeiro, porque lá nós estamos perto do Rio de Janeiro. Né? Não podia desenvolver a sua própria região. Hoje eu tenho certeza que com essas coisas todas, né, essas oportunidades educacionais que foram criadas pelo governo Lula, mas em parceria com as lideranças de Tuiutaba. Você falou do Ricardo. O Ricardo foi um excelente deputado, criativo, batalhador, né, honesto, e trabalhando com os movimentos sociais, e uma pessoa assim, perseverante, né? E os movimentos sociais de Tuiutaba, o próprio Tico, que já participava dessa batalha. O governo Lula não fez sozinho, né? Mas sem o governo federal, muitas dessas coisas não aconteceriam, porque tinha vontade de interiorizar, vontade de democratizar o acesso, de descentralizar o conhecimento, né, as oportunidades de educação. Então, isso é uma maravilha. A maior parte das universidades de Minas estava da metade para baixo do estado. Não tinha nenhuma universidade federal na metade para cima de Minas Gerais. Foi o Lula que criou a Universidade Federal do Mucuri e do Jequitinhonha. Mas ele falou assim, eu lembro dele falando com o Fernando Haddad. Ele falou, eu não quero num lugar só, não. Eu quero espalhado. Então, tem campus no Mucuri, que é Teófilo, tem campus em Diamantina, na terra de Juscelino Kubitschek, que já é no Vale do Jequitinhonha. Né? Então, ele falou, nós não precisamos ter tudo num lugar só. Vamos fazer com que várias cidades importantes do interior de Minas, no caso, né, tenham faculdades, tenham campus universitários. E a partir daí, Ticone, porque boa parte dessas pessoas vem de fora para fazer o curso e fica. Monta um negócio na cidade, tá? Aplica o seu conhecimento, o seu talento, a sua capacidade, casa ali, constitui família ali, e isso faz a cidade crescer. Tá? Isso gera desenvolvimento. As pessoas da cidade não precisam ir embora, ficam, né? Aplicam os seus recursos, a sua inventividade. Então, o Lula tem um orgulho disso. Ele tem orgulho de muita coisa, do Bolsa Família, né? Tem orgulho do Luz para Todos, que levou energia elétrica para muita gente que vivia ainda com lamparina. Mas eu tenho a impressão que a coisa que ele mais tem orgulho, tá? Ele chega a chorar de ter ampliado tanto as oportunidades educacionais. E aí nós temos que valorizar as lideranças que havia na cidade, o Ricardo é uma delas, o Ticolino é outra, que, vendo as oportunidades, trouxeram as coisas. Né? Não ficaram passivas esperando, foram buscar, foram reivindicar,
foram a Brasília cobrar, né? Foram batalhar, quer dizer, essas coisas não caem do céu, não. E aí o Ticolino tem toda a razão, Tico, né? O Partido dos Trabalhadores teve um papel decisivo nisso. O nosso sindicato, o Sindiúti, outros movimentos, né? Mas nós podemos falar sem exagero, não estamos forçando nada. Sem o Partido dos Trabalhadores, várias dessas coisas que o Ticolino falou, que hoje, né, mudaram o rosto, mudaram a fisionomia de Ituiutaba e da região, não existiriam. Não teriam sido conquistadas pela cidade. Sem o Partido dos Trabalhadores no Palácio do Planalto e sem o Partido dos Trabalhadores na própria cidade de Ituiutaba. Então, é um justo motivo de orgulho. Esse sorriso, né, combativo do Ticolino é por causa disso. Ele sabe que a luta dá resultado, né, pelo bem da comunidade. E eu acho que a comunidade vai reconhecer isso, sabe, nessa campanha. Por enquanto é a pré-campanha, mas você e os companheiros e as companheiras do PT, né, tanta gente de bem de Ituiutaba, vocês vão informando, vão mostrando. A população sabe quem conseguiu. Não adianta, na última hora, alguém chegar e falar, fui eu, né? Fui eu que... Não foi. As pessoas sabem. A população não é ingênua. Pode ser simples, né? Mas não é ingênua e, sobretudo, não é burra. O povo é inteligente, o povo sabe quem batalhou e quem conquistou coisas tão importantes para a vida dele, né? Então, deixa eu fechar aqui para o nosso mediador. É sempre bom ver essas figuras importantes, o ministro Luiz Dulce, o nosso pré-candidato, o professor Ticolino. Falando em educação, o cenário que o senhor nos falou é muito verdadeiro. Aqui em Ituiutaba, após as 3 universidades aqui instaladas chegarem, você teve um aumento enorme. Está me ouvindo, professor? Não sei se o professor Ticolino está ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estou me ouvindo agora? Peraí, vou pôr o fone. Eu não estou ouvindo. Peraí. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo, está nos acompanhando, enviando comentário. Ney Vieira Machado, parabéns, Chico e Luiz Dulce, boa noite, bom debate. A Ana Luísa, dizendo que o senhor esteve aqui no Teatro Vianinha na década de 80. É verdade, prazer em revê-lo. Que bom. O Lázaro, participando também, dizendo parabéns ao PT. Aqui educação é estratégica para avançar. E também a Ana Luísa novamente falando que na cultura, no governo Lula, aconteceu uma revolução cultural. Eu vivenciei esse momento. Muito orgulho. A cultura é o próximo tema. A gente tem nesse momento onde a cultura virou praticamente foi entregue a malucos, né? Esse é o tema, uma pessoa que acredita que a Terra é quadrada, que a Terra não é redonda. Sinceramente, parece que nós estamos voltando à idade das trevas. Você tem uma pessoa que vai na internet proferir calúnias, antidemocrático, como o Olavo de Carvalho, e consegue aparelhar uma secretaria tão importante como a cultura, é vergonhoso para o Brasil. Como o senhor vê hoje esse aparelhamento, essa guerra, que de algo que eu nunca ouvi falar, o marxismo cultural. Como é que o senhor vê essa questão do Olavo de Carvalho conseguir aparelhar uma secretaria tão importante como é a cultura? Você está perguntando para mim ou para o nosso querido Ticolino? O senhor, e depois eu quero que o Ticolino fale o que ele pretende empenhar aqui em Ituiutaba a respeito da cultura. Que bom, que bom. Você falou de uma mentira que está circulando há um certo tempo e que seria importante esclarecer, sabe, Rafael? Porque se tem uma coisa que, quando governava o país, o PT nunca fez,
foi politizar a vida escolar, no mau sentido. Nunca. Até porque o nosso grande inspirador era o Paulo Freire, e o Paulo Freire, ele criticou em várias obras, em especial uma que se chama Educação como Prática da Liberdade, ele criticava o que ele chamava de dirigismo cultural na educação. Ele falava assim, o que nós devemos trabalhar na educação é para que as pessoas sejam autônomas, pensem com a própria cabeça, né? E tenham inteligência, que hajam como cidadãos e cidadãs livres. Então, nós nunca partidarizamos o sistema de ensino, no mau sentido, sempre acreditamos que, né, a educação é para tornar disponível o conhecimento para quem precisa dele, tem interesse nele, e depois cada ser humano, com a sua liberdade, faz as suas opções. Né? Então é falsa essa ideia. Quando alguém diz assim, escola sem partido, não tinha escola com partido. Agora é que tem. E o partido é o partido do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho. Né? Nós nunca... Eu sei disso porque eu sou professor de português de carreira. É outra área, não é a área do nosso Tico. Né? Mas eu dei aula há mais de 30 anos. Nós nunca misturamos política e, sobretudo, partido político com educação. E não deve misturar mesmo. Né? O Lula fala, nós nunca perguntamos para um prefeito, né, se ele era do partido A ou do partido B, para oferecer a ele, para levar oportunidades educacionais para a cidade dele. Né? Até o contrário, às vezes o Lula pressionava os prefeitos que não queriam investir na educação e falava, olha, o governo federal tem recurso, você devia aproveitar e investir na área de educação. Agora, educação e cultura são muito próximos, né? São duas irmãs gêmeas, assim. E é impressionante que nós tivemos, por exemplo, Gilberto Gil como ministro da Cultura, para dar um exemplo. Né? E às vezes a gente ia visitar algum país e o Gilberto Gil é um músico conhecido no mundo inteiro pelo talento cultural, pela sua qualidade artística. Né? Então, quando chegava o ministro da Cultura brasileiro, ele era respeitadíssimo lá fora. Agora é o contrário, quando chega um ministro da Cultura ou de qualquer coisa, o Brasil é motivo de ridículo, as pessoas hostilizam, a imagem do Brasil no mundo é péssima. Né? O Brasil que tinha conquistado credibilidade, respeito, aos poucos se tornou um grande protagonista internacional, sobretudo com o presidente Lula, mas não só por causa dele, né? De toda uma equipe. E o Brasil tinha virado motivo de admiração no mundo. Né? Ganhamos muitos prêmios, porque eliminamos a fome do nosso país, que agora, infelizmente, está voltando. Ganhamos muitos prêmios na cultura. O Gilberto Gil também tinha essa visão de descentralizar a cultura. Né? Ele dizia assim, não é verdade que o talento está só nas capitais. Não é verdade que as pessoas, os grandes artistas estão só nas capitais. Eu vou dar um exemplo, eu nem sei a posição política dele, mas vou dar um exemplo. Né? Vivi em Ituiutaba, porque ele voltou para Ituiutaba, suponho que ainda vivo, um dos maiores escritores brasileiros vivos, que é o Luiz Vilela. É um grande escritor. Né? E eu estou falando sem saber qual é a posição, não sei. Mas e ele continua, ele voltou para a terra dele. Né? Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira. A inteligência de Carlos Drummond de Andrade não seria menor se ele tivesse permanecido em Itabira. Ou Murilo Mendes, Rubem Fonseca, que eram de Juiz de Fora. Né? Ou Mário Palmério, que era de Uberaba. Estou falando de escritores porque eu mexi um pouco com crítica literária na minha vida. Quer dizer, e uma das coisas que nós apostamos muito, o governo Lula e o Gilberto Gil, era também de descentralizar as oportunidades educacionais. Quem falou que só as pessoas que moram nas metrópoles gostam de cultura, gostam de música? Quem falou que não há músicos de qualidade no interior? Né?
poetas jovens, bons. Certamente em Tuiutaba deve ter vários, né? Jovens escritores que, se você oferecer uma oportunidade, eles demonstrarão o seu talento. Comunicadores, está aqui o Rafael. Hoje tem tecnologias que permitem, inclusive, uma expressão artística mais variada, que antigamente tudo isso era privilégio de poucos, né? Então, educação e cultura são um segredo. Nós estamos vivendo no século do conhecimento, da chamada sociedade do conhecimento. Então, se um governo não aposta em educação e cultura, e ciência, porque Bolsonaro é inimigo da ciência, mas os países mais desenvolvidos do mundo apostaram na ciência, apostaram na educação e apostaram na cultura também. E o nosso governo fez isso. Embora tivéssemos um presidente que não teve curso superior, mas é um homem inteligentíssimo. Uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida é o presidente Lula. A inteligência natural, não é a inteligência acadêmica. Então, eu tenho certeza que o Tico vai priorizar, né? Educação, cultura, ciência também. Porque a ciência e a tecnologia estão muito vinculadas ao desenvolvimento econômico das cidades. Hoje em dia, uma empresa que não tem tecnologia agregada, né, ela é menos competitiva. E Tuiutaba se tornou uma cidade universitária. Então, ela pode apostar em agregar valor às suas empresas. Né? E no passado, era uma cidade só agrícola. Mas hoje, as cidades não podem ser só agrícolas. Mesmo os produtos agrícolas têm que ser beneficiados. Você não vai exportar produto in natura, né? Vender para fora. Porque o produto in natura vale menos. Se você industrializa o produto, ou pelo menos semi-industrializa, ele vale mais. E a cidade também se enriquece mais, né? Então, eu tenho certeza, eu não tive a oportunidade de ler ainda o programa do Tico, mas pelo que eu sei dele, dos companheiros e das companheiras de Tuiutaba, que educação, cultura, ciência e tecnologia estarão no centro. Né? É preciso modernizar as nossas cidades, valorizando as boas tradições. Né? Na idade que eu tenho, a gente tem que valorizar também o passado, senão daqui a pouco... Agora, tem que inovar. Né? O Tico tem experiência suficiente para saber que a inovação é muito importante. Ainda mais numa cidade de jovens, que é uma das coisas boas de ter tantas universidades, é que é uma cidade com muitos jovens. E os jovens são criativos, os jovens olham para o futuro, são menos presos, às vezes, a certas amarras. Né? Então, eu estou com muita esperança. O Tico, na prefeitura de Uberaba, vai fazer uma revolução. A Ana Luísa tem toda a razão. Sabe? Uma revolução cultural, de mentalidade. Né? Não é revolução violenta, não, é pacífica. Né? É a revolução do conhecimento. É levar o conhecimento aonde ele não chegou ainda. É trazer as pessoas que não tiveram oportunidade para adquirir. E eu tenho certeza que a Ana Luísa vai ajudar muito. Porque desde que eu conheci ela lá atrás, ela continuou jovem. Eu envelheci, mas ela, por definição, continuou jovem. Né? Ela já era preocupada com isso, né? Com a cultura. Né? Então, desculpe eu estar falando assim, dessa maneira, né? Mas é porque eu acredito muito nisso. Onde o PT governou, né, e priorizou a educação e a cultura, a cidade deu um salto, sabe, no rumo do futuro. E Tuiutaba pode fazer isso perfeitamente bem, né, num governo do PT. Dulce, deixa eu te contar uma história da importância da educação e da importância da cultura. Esse negrão que está aqui já foi palhaço. Esse negrão que está aqui era um negrinho magricelo. Aqui o bairro Progresso chamava Vila Progresso. Dislexo, que queria parar de estudar. Mas ele encontrou uma Marlene, Ana Luísa, que faziam teatro, estavam no teatro. Ele encontrou um Rui Costa,
que falava de negritude, e eu fui fazer teatro. Eu era disléxico, não sabia, não tinha paciência de ler, comecei a ler. E aí, eu tornei professor de arte cênica no conservatório. Foi como eu virei professor. Ser palhaço, professor de arte cênica no conservatório, sustentei minha família, paguei minha faculdade, formei História e Geografia. A cultura e a educação transformou a vida do negro, pobre, dislexo, que muitos chamavam de burro, e eu cheguei a acreditar nisso. Porque até hoje, quem é dislexo troca muita letra. Em vez de falar life, eu falo life, né? Então, assim, o que a gente aprende com o Paulo Freire? A inteligência é múltipla. A gente aprende com a troca. E eu tive essa oportunidade. Isso salvou a minha vida. Se salvou minha vida, aonde que eu vou focar? É na educação, na cultura, é com jovens. Eu falo muitas vezes aqui com os companheiros, o Dulce, o Tico hoje, que um tempo atrás era o líder da juventude petista, há uns 5 anos, que na realidade é a transição para esse jovem que está aí, o Rafael, os jovens que estão na universidade, que vão estar levando a nossa cidade. Mas para isso tem que ter olho no olho e compromisso. Por quê? Nós temos uma belíssima cidade, Dulce, que ela é linda. É linda. Inclusive, ela é linda porque o Lula forçou. Porque as pessoas que estavam aqui, da oposição, não queriam. Muitas coisas veio porque o PT quis. Porque a liderança do PT estavam aqui, não só aqui, inclusive na região. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer hoje? Somente pensar no Brasil agora, pós-pandemia. Nós temos que pensar em educação, a cultura, linkando com a criação de emprego, porque, infelizmente, nós teremos um problema muito sério. Nós não temos que preocupar apenas em dar merenda para as crianças, mas para as famílias dela e de produzir. A cidade, que é de produção agrícola, nós temos que dialogar e temos que fomentar a cultura, sabe? Ituiutaba, de Luiz Vilela, Ituiutaba de tantos cantores, Badinho, que é um músico excelente, nós temos um conservatório de música aqui, o que tem de artista, eu poderia falar de Marci Franco, eu poderia falar do menino do Biquíni Cavadão, mas aqui é a terra da cultura. E Gilberto Gil ajudou muito quando fez essa política, porque nós crescemos muito, a Ana Luísa foi da Fundação Cultural, e houve um fomento com a cultura negra, sabe, que nós temos que valorizar a cultura negra, né? O congado, é o meu povo, é a minha raiz, né? A cultura indígena. Eu tenho que falar com o jovem, com o hip hop, com a dança de rua, eu tenho que me expressar. E aí que está. A cultura tira o melhor do ser humano para a gente poder educar. Você sabe disso. Então, a nossa prioridade será essa, pegar o que tem de forma correta, séria, e poder viabilizar, principalmente por quem mais precisa, a pessoa mais carente. Exatamente, porque tem gente muito preocupada, é um problema real, não é só das grandes capitais, uma cidade de médio porte, né, de médio para grande, como Ituiutaba, também já deve ver, a questão da segurança, que o pessoal fala. E tem que prestar atenção, tem que cuidar, né? É claro que quem estiver na prefeitura, e você vai chegar lá, se Deus quiser, né, vai cuidar dessa parte também. Agora, uma boa parte desse problema de segurança você resolve numa cidade se oferecer a oportunidade de coisa sadia, criativa e interessante para os jovens. Tá? Educação, formação profissional, né? Para os jovens que gostam de cultura, e os jovens gostam. Quantos grupos de jovens têm bandas, né? Ou de rock, ou de música popular brasileira, ou até de sertanejo, enfim, diferentes gêneros musicais, né? Quantos jovens que aprendem, você falou do conservatório, que aprendem música, sabem tocar, às vezes não querem ser profissionais, mas a arte para eles é uma coisa importante. Eles se dedicam a isso, né? Ficam alegres, ficam motivados. Então, isso é papel do poder público, oferecer oportunidades. O Lula dizia muito isso. Ele falou assim, a gente não tem que dar tudo. Não é paternalismo, não. Tá? Os jovens também têm que fazer por onde. Tem que se esforçar e tudo. Né? É como na educação. Um bom professor, ele não entrega tudo pronto.
ele ensina o jovem a aprender, a descobrir, né? Como, aliás, dizia Paulo Freire. E a cultura é assim também. Agora, tem gente que fala, não, cultura é secundária. Depende. Né? Não é uma coisa secundária, não. Porque muita gente gosta de cinema, gosta de música, né? Gosta de teatro, gosta de tudo. Para assistir. Mas muita gente também gosta de criar. E hoje, no mundo, a indústria cultural emprega muita gente também. Não muita gente que trabalha, que vive, que sobrevive de cultura. Então, eu acho que você está com toda a razão. E o seu depoimento aí, muito bonito, muito tocante, né? Mostra isso. Eu falo do Lula porque eu tenho muita amizade por ele, conheço ele há 40 anos, mas ele fala que a vida dele teria sido outra se ele não tivesse estudado no Senai. Né? Ele não fez curso universitário, mas ele se tornou um operário especializado, um torneiro mecânico especializado. Foi trabalhar na Vilares, de elevadores Vilares. Né? Isso foi importante na vida dele. Os irmãos mais velhos não tinham formação profissional, eram operários menos qualificados. Né? E esse amor do Lula pela educação vem muito daí. E eu acho que o seu amor, Tico, pela educação, vem daí também. Tá? De saber que a educação liberta. A educação liberta, ela promove, ela eleva. Então, nunca é Quem perdido. conhece, sabe. Quem viveu, sabe. Eu podia estar na rua, ou nem estar aqui, ou ter envolvido com droga, aí você falou tudo. Eu podia ter seguido um caminho diferente, mas alguém me deu a mão através do teatro, conheci a música, eu dancei, e da arte me fiz. Palhaço escolhido, fazia festa, animava festa, ganhava meu dinheiro, ajudei, nós construímos a casa, entendeu? Sim, a arte é essencial, transforma o ser. E linkada com a educação, ela faz a revolução. E você falou da pandemia, né? É claro que nós estamos num momento difícil, as pessoas muito sofridas, e a gente tem que dar toda a atenção, né? Quem está no governo deveria cuidar. Infelizmente, o Bolsonaro virou as costas para a população brasileira, né? E começou a fazer politicagem com a pandemia, com o coronavírus. Nós já estamos com quase 90 mil mortos no Brasil, né? E ele fazendo um pouco de... Enfim, não quero falar mal, eu, por temperamento, prefiro falar bem das coisas boas que a gente quer fazer do que falar mal das coisas ruins que os outros estão fazendo. Infelizmente, estão fazendo, sim. Né? Mas você tem razão. Enquanto durar a pandemia, a gente tem que ser solidário, né? Tem que tomar os cuidados, tem que seguir a ciência, né? A medicina, tudo que a gente puder fazer de solidariedade social, sobretudo com as populações carentes, a gente deve fazer. Né? Outro dia nós tivemos o lançamento da candidatura do nosso companheiro, ex-ministro também, Nilmário Miranda, a prefeito de Belo Horizonte, né? Pré-candidatura, e homenageamos lá, tá? Uma companheira que é dirigente do PT em Belo Horizonte, e ela organizou um grupo de 30 pessoas que distribuem cesta básica. Eles vão nas lojas, pedem, tá? Fazem a cesta e distribuem para as famílias que estão mais vulneráveis. Então, tudo que a gente puder fazer, né, para ajudar as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes, durante a pandemia, e também para cobrar do governo que ele preste o serviço de saúde que precisa ser prestado, né? Nós devemos fazer. Agora, a gente não pode ser ingênuo, porque, se Deus quiser, a pandemia vai passar, né? Vamos conseguir superar. E a direita brasileira já está falando em voltar a aplicar aquele mesmo programa neoliberal, né? Aquele desastre de programa de cortar direitos dos trabalhadores, na chamada reforma trabalhista, de cortar direitos dos aposentados, na chamada reforma previdenciária. Né? É só cortar, tirar direito. Quer dizer, é uma coisa, né? Parece... É uma obsessão, né? Parece uma doença, essa mania de tirar. E tirar sempre dos mais
carentes, dos mais necessitados, nós temos que apresentar, para aproveitar a campanha eleitoral e apresentar para a população um outro caminho. E você está acompanhando, você sabe que o PT está elaborando um plano de reconstrução nacional. Que o Bolsonaro está destruindo tanta coisa que nós vamos ter que reconstruir uma parte, né, que ele destruiu, resgatar uma série de conquistas que o Brasil tinha obtido e que perdeu, e avançar, ir além. Né? Então, muitas medidas do Lula a favor da educação têm que ser resgatadas, mas tem que ter coisa nova também. Eu, por exemplo, acho que é fundamental informatizar a escola pública brasileira. Tá? Eu acho que, no mundo de hoje, quem não maneja adequadamente a informática, a internet, que é o meu caso, que precisei do socorro ali do Rafael para poder entrar na tela, né? Mas o jovem que não tiver acesso, né, às tecnologias contemporâneas, atuais, as mais avançadas que for possível, ele vai ficar defasado. Ele não conseguirá competir no bom sentido, né? Ele será menos competitivo, terá menos chance, né, de conquistar aquilo que ele deseja na vida. Então, eu considero que, além de todas as coisas boas que foram feitas no nosso período, que têm que ser resgatadas, ou feitas de novo, ou até corrigidas, melhoradas, tem que fazer coisas novas. E uma delas, que está nesse nosso programa, esse plano de reconstrução, é informatizar, e tem que informatizar com tecnologia de ponta, tem que ser 5G. Sabe? Não é uma coisa defasada, antiga, não. Né? A escola pública brasileira. Porque na escola privada, em geral, as famílias conseguem, né, pagando. Mas e o pessoal que não pode pagar? Por que a escola... perfeitamente. Né? É uma cidade grande, é uma cidade que não tem dinheiro sobrando, mas o orçamento da cidade bem usado, né? E se houver um programa nacional, federal, o Uruguai teve isso. O Mujica, né, o presidente Mujica do Uruguai, quando ele saiu do governo, não tinha um aluno sequer no Uruguai, mesmo que fosse no lugar mais distante, na roça, sem computador na escola, sem acesso gratuito a computador. Por exemplo, né? Por que nós não podemos fazer uma coisa semelhante? Mas, para isso, precisa ter um governo federal que queira ajudar a população. Não pode ser um sujeito que vira a costa. Só um dado aqui, passar para o senhor. A nossa cidade, e o Rafael sabe disso, tem um problema muito sério, que aluga computador para posto de saúde e para a escola. Aluga, não compra. O que eu quero dizer? Imagina se a gente faz a coisa séria. Esquece o liberalismo. Né? Ou seja, o Estado tem que participar, ou seja, o poder público tem que entrar, tem que assumir sua responsabilidade. Então, por exemplo, nós precisamos informatizar a própria prefeitura, nós precisamos, em vez de pegar a empresa terceirizada para contratar, a prefeitura tem que assumir o seu papel para poder gerar emprego para essas pessoas. Né? Dialogar com essas pessoas. E aí a questão da cultura lá, Dulce, que o senhor estava tocando, nós pegando essa cultura, né? Trabalho com as universidades, Instituto Federal, a UENG, a UFO, e fazer parceria com eles, levarem os jovens, inclusive para a estrutura das escolas, que tem ginásio, que tem som, e fazer, usar a arte para estar com eles no final de semana, porque você vem impedir esse jovem de estar ali solto, para ser pego pela droga, pela bebida, porque aqui em Tuiutaba, você sabe qual que é a maior diversão, infelizmente, aqui? As pessoas vão para o boteco beber, porque não conseguem potencializar os parques naturais que existem, porque não conseguem usar o potencial cultural dos jovens e também de professores
e da universidade que quer fazer parceria, principalmente essa, que quer conversar com a comunidade. Se a gente cria essa condição, a gente começa a desenhar uma cidade diferente. Eu acho que foi vital, o senhor tocou a questão do neoliberalismo. Nem tem que lembrar, o neoliberalismo, eles defendem o Estado fora de tudo, ou seja, só o privado, só beneficia quem tem grana. E nós não, nós defendemos a presença do Estado, o Estado que vai ali para poder cuidar de quem precisa. E quando você cuida de quem precisa, o rico também ganha. O Lula comprovou isso. Você dá poder de compra, você dá qualidade de vida, dignidade, todo mundo ganha, ninguém perde. Sim. Só entender um pouco a visão aqui. Certa vez, numa entrevista, foi perguntado para o secretário de Saúde, o doutor Elias, que foi secretário de Saúde, foi questionado qual que é o problema de Ituiutaba. O que precisaria para Ituiutaba sanar todos os problemas na saúde? Bom, em via de regra, o que pode melhorar é contratar 10 médicos. E aí o repórter perguntou, então por que o senhor não contrata os 10 médicos? Porque é algo até muito simples, é algo de fazer que tem um recurso, não é muito caro, não é muito custoso. E o secretário de Saúde, esse doutor Elias, respondeu da seguinte forma: se eu contratar os 10 médicos, a saúde vai ficar tão boa que os ricos vão deixar de ir no hospital privado e vai começar a ir na rede pública de saúde. Eu sou o secretário de Saúde falando uma barbaridade dessa. Ô, Rafael, vou te falar uma coisa. Se tem algo que essa pandemia está provando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, é que o neoliberalismo é um fracasso, essa visão de Estado mínimo, né, de atrofiar o Estado, de amesquinhar o Estado, que tudo que é estatal é horrível, só o privado que importa. Vocês certamente acompanharam, mas como tem outras pessoas que estão participando conosco, estão assistindo, às vezes vale a pena falar. O primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, né, passou a vida inteira, 40 anos fazendo política, atacando o sistema público de saúde da Inglaterra, né, que é uma conquista que os trabalhistas fizeram na Inglaterra. E ele atacava, dizendo que é uma porcaria, que não serve para nada, etc. Bem, o sistema público de saúde da Inglaterra é considerado, por quem entende, pelos especialistas, pela Organização Mundial de Saúde, como um dos melhores do mundo. É público e gratuito. Bem, aí durante a crise, o Boris Johnson, o primeiro-ministro inglês, pegou o coronavírus, né? E ele vivia também falando contra os imigrantes, contra as pessoas que vieram de outros países para viver na Inglaterra. Bem, e ele quase morreu. O Boris Johnson teve mal com o coronavírus. Internado no hospital público, porque na Inglaterra quase tudo é público, né? E aí, ele foi tratado no hospital por 2 enfermeiros, um deles negro, imigrantes, os 2. Né? E quando ele saiu, ele deu uma entrevista chorando, agradecendo ao pessoal que tinha, né, salvado a vida dele, que era o pessoal do sistema público, do SUS da Inglaterra. Né? E aí ele perguntaram, mas o senhor não passou a vida criticando? Ele falou, passei. Eu tenho que mudar eu tenho que rever os meus conceitos, porque o que está salvando a vida das pessoas na Inglaterra é a saúde pública. E no Brasil também. Né? É a saúde pública. Se dependesse da saúde privada, nós teríamos 3 vezes mais mortos. 4 vezes, 5 vezes. Né? Quem está arriscando a própria vida para salvar a vida dos outros são os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, né? Os profissionais de saúde pública. O SUS, é o SUS que está evitando que o Brasil tenha entrado numa situação pior ainda do que já está. Né? Mesmo que eles tenham cortado o dinheiro do SUS. Porque vocês sabem que, com aquela medida que o governo Temer tomou de acabar com a CPMF, com o imposto que era destinado à saúde, do Temer para cá, Temer e Bolsonaro, tiraram 23 bilhões de reais da saúde. Então o SUS já estava muito enfraquecido, muito machucado. E mesmo assim, é ele que está salvando. Depois que passar a pandemia, o que nós vamos fazer? O governo vai voltar a botar dinheiro só no setor privado? Eu não estou falando contra o setor privado, não.
Mas se é para garantir a saúde da população, para evitar que o Brasil seja pego no contrapé de novo, vai ter que investir na saúde pública, no SUS. Em Ituiutaba, certamente é a mesma coisa. Eu acredito que de cada 10 moradores de Ituiutaba, 9 dependem da saúde pública para sobreviver. É ou não é? Pois é, e aqui, infelizmente, só 20% do SUS é implantado. É o seguinte, contrato médico, e o médico, em vez de cumprir o horário dele, seria de 6 horas, alguma coisa assim, ele faz em 40 minutos. Entendeu? Então, assim, é um corporativismo terrível que nós, sendo o Partido dos Trabalhadores, e nós estamos fora do sistema aqui, mas nós temos pessoas academizadas, temos pessoas que conhecem, pessoas mesmo que têm o trabalho técnico, a gente tem uma proposta simples. Use o que tem de forma correta. Implantar o SUS 100%. A educação, duas coisas que nós temos que cuidar com carinho do setor público que estão destruindo. A gente viu essa ação do Bolsonaro de tentar acabar com o Fundeb junto com o Zema. Vamos deixar bem claro porque nós temos que lembrar uma coisa aqui, Doce. Nós temos Zema e Bolsonaro. E aqui em Ituiutaba é o seguinte, nós temos 7 candidatos. Eu sou pré-candidato do PT. O resto todos são da base do Bolsonaro e do Zema. Tem do PR, do PTB, do PSL, sabe? Do partido lá que é do Mourão, da base do Centrão. Aí todos vão vir com o discurso de querer tratar o pobre de igual, falar com o negro, de valorizar a cultura negra, de valorizar a escola pública. Mas como que eles vão poder falar isso se eles sustentam um governo que quer massacrar o pobre, acabar com o negro e quer acabar com a juventude, acabar com tudo que é de bom, que foi criado principalmente no governo Lula, que é a valorização do setor público, não é desfazendo do setor privado. Inclusive, nós temos que diferenciar uma coisa aí, que o Guedes jogou 1,3 trilhão, não é isso? Para o setor especulativo. Tá? Você quer melhorar o setor privado? Então, invista no setor produtivo. Então, tudo isso nós temos que debater. Isso eu queria falar com você, que eu acho que é outra coisa. Eu estou trocando ideias, vocês conhecem Ituiutaba, obviamente, muito melhor do que eu, mas eu estou falando assim de coisas que nós, do PT, né, podemos fazer, levando em conta a diferença que as cidades têm, cada terra tem a sua identidade. Né? Mas você falou e tem toda a razão. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, liberou, eu nem sei quanto, porque eles vão falando aquelas quantias, mas você não tem como, mas liberou 1 bilhão para as grandes empresas, logo no início da pandemia. Mas não liberou para as micro, pequenas e médias empresas. E a maior parte das empresas no Brasil não são grandes, não são imensas empresas, que essas muitas vezes são empresas internacionais, né? Não são brasileiras. E as empresas que geram emprego são micro, pequenas e médias. 70% dos empregos que existem no Brasil, isso não sou eu que estou falando, é o IBGE, né? São ou de micro, ou de pequenas, ou de médias empresas. Eu não sei de cabeça, mas vocês conhecem bem, né? Se pegar o conjunto das empresas que tem em Uberaba, tanto empresas rurais quanto empresas urbanas, de todos os setores, de indústria, de comércio, de serviços, de agricultura, eu tenho absoluta certeza que o maior número vai ser de empresas micro, pequenas e médias. E essas são muito pouco apoiadas, são muito esquecidas. Uma coisa, o PT é um partido que olha muito pelo trabalhador e deve continuar olhando, porque ninguém olha para o trabalhador. Aqui tu tem outra questão, desculpa cortar o senhor. A produção familiar. A produção familiar. Eu estive domingo na casa de avós de um companheiro meu, ele tem granja de porcos.
Então, olha que a gente começa a pensar, porque nós temos, numa região aqui perto, 157 assentados da reforma agrária, pequenos e médios produtores. Olha, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que jogar para o setor privado ou o município assumir a sua responsabilidade? Nós, graças ao governo Lula, com aquela lei que a gente tem que consumir a produção do setor da produção familiar, a gente tem que incentivar mais. E outra coisa, até criar produção comunitária. E isso aí, você criar isso, o restaurante popular, é o momento do setor público entrar e assumir seu papel, porque é ele que vai acolher quem está desabrigado. Nós temos que ter esse papel. É só assim para ver mais a realidade. E os pequenos e médios produtores. Aí vamos ter o Banco do Povo aqui, viu, Dulce? O Lula falava muito... Quero aproveitar a fala do Tico e fazer um convite. Sexta-feira agora, às 19 horas, vamos ter uma live falando de geração de emprego. Geração de emprego, investimento, vamos falar a respeito de alguns projetos muito interessantes, o Banco do Povo, o emprego social, porque o senhor sabe que a terceirização é uma coisa criminosa, né? Porque quando você contrata uma empresa terceirizada para prestar um serviço para a prefeitura, que ela mesma poderia prestar, trabalha com um efetivo reduzido, tem o intermediário ganha o lucro, que não está prestando serviço porque é bom caráter, porque é uma boa pessoa, porque está visando o lucro, e geralmente é quase um empréstimo, né? Porque banca a campanha, e depois vai ali ter a retribuição prestando serviço, né? Aí lixo, jardinagem, acaba sendo uma mão cheia para esse grupo. Eu quero ler algumas mensagens aqui, o Alfer Hilário, parabéns pelo rico debate, professor Ticulino, Luiz Dulce, sempre comprometido com as causas populares. O Theo Ribeiro dizendo, Espiutaba está precisando de um homem como você na prefeitura, tem todo o meu apoio. Luiz Dulce, fazendo um gancho nesse sentido, qual que é o maior desafio hoje para o município? Eu sempre digo que as políticas nacionais afetam a gente, mas tem aquele tempo, aquele time para chegar diretamente. As estaduais também levam tempo, agora as municipais impactam diretamente na nossa vida. Nós temos aqui em Itiutaba, como o professor Tico, nosso futuro prefeito, falou, a maioria dos candidatos são da base, são pessoas que têm o pensamento que o Bolsonaro tem. Eu fico pensando, se a federal, que tem um tempo para nos atingir, né, aquele time, aquele tempo, já nos está atingindo grandemente, a estadual com Zema também, como seria na prefeitura pessoas que têm a mesma mentalidade que o Bolsonaro? Como seria esse impacto? Seria muito grave, né? Como dizia a minha falecida mãe, que também era professora, mãe de Deus, eu nem quero pensar, porque o que eu estou vendo, falando com sinceridade, se não em linguagem de propaganda, mas como reflexão, o que eu tenho percebido é que, aos poucos, mesmo uma parte das pessoas que votou no Bolsonaro, uma parte da população que votou no Bolsonaro, as pessoas estão mudando de opinião. A decepção com o Bolsonaro, se as pessoas votaram nele, é porque acreditaram, seja pela propaganda, pela manipulação, pelas fake news, as notícias falsas, por alguma razão as pessoas acreditaram. Mas a opinião está mudando. E uma coisa que eu tenho sentido muito interessante é que, entre as mulheres das classes populares, a decepção com o Bolsonaro é maior. No nosso declinante gênero masculino, ainda tem gente, sabe, que apoia aquele machismo, aquele negócio de revólver, de arma, sabe? Aquela grosseria, aqueles palavrões, aqueles ataques à cultura. Tem gente que acredita nesse tipo de cultura de violência. Mas as mulheres, principalmente as mulheres de classes populares, elas estão se revelando mais lúcidas, inclusive. E muitas, inclusive, evangélicas. As pesquisas recentes mostram que, inclusive, entre as mulheres evangélicas, de igrejas que apoiaram oficialmente a candidatura
né, os chefes das igrejas. Por que está havendo essa mudança? De homens, mas sobretudo de mulheres de classe popular. Porque o que determina a opinião das pessoas, no fundo, tio, a gente sabe que é a vida. Né? Se a vida está melhorando ou está piorando. Se as coisas importantes, saúde, educação, emprego, salário, né, estão indo bem ou estão andando para trás. E o Bolsonaro prometeu muito mundos e fundos. Falou aquela mentira que bastava tirar o PT, que o Brasil ia virar um paraíso. Tiraram o PT ilegalmente, né? Fraudaram o processo, impediram depois o presidente Lula de ser candidato. Se ele fosse candidato, ele ia ganhar. Né? Fraudaram, inclusive, os processos. Agora está aparecendo tudo, a farsa judicial contra o Lula, que o mundo inteiro já sabe. Né? Então, a vida está melhorando? Não. E já não estava melhorando antes da pandemia. Né? A vida já estava ruim para as classes populares, né, antes do vírus. Não foi o vírus agravou naturalmente a crise, mas não foi o vírus que gerou o desemprego. O desemprego já estava aumentando antes de chegar a crise. Né? Foi o neoliberalismo, essa ideia de que não deve haver política do governo para gerar emprego, não deve haver política do governo para apoiar os pequenos proprietários, não deve haver política do governo para apoiar as cooperativas populares, que as microempresas, né, que geram mais emprego, não devem ser apoiadas pelo governo, que cada um se vire. O Guedes falou, nós temos que apoiar as grandes empresas. Né? Os outros, ele falou literalmente isso, o ministro da Economia. Então, a pergunta do Rafael, o que é fundamental, na minha opinião? É só uma opinião, né? E eu não tenho a pretensão de dizer de longe o que é mais importante para Ituiutaba. Mas eu conheço muitas cidades de Minas, tem 50 anos que eu rodo o Estado, né? Participando, atuando. Eu acho que o mais importante para as pessoas é emprego, educação e saúde. Né? E nem tudo depende só do governo federal. Né? Tem coisas. Uma prefeitura não pode fazer tudo, mas não é verdade que a prefeitura não possa fazer nada. Né? Tem prefeitos, às vezes, que para apoiar os ricos e virar as costas para os pobres, justificam dizendo que uma prefeitura não pode fazer nada. Pode, com criatividade, com compromisso. Uma pessoa como o Tico, assim, que veio do povo, né? Que mantém compromisso com o povo, pode, numa cidade como Ituiutaba, né? Que tem tanta gente, tem que chamar a cidade, tem que envolver a cidade, fazer orçamento participativo, né? Pegar o orçamento de Ituiutaba e chamar a comunidade para ajudar a definir o que é prioritário, que obra é prioritária, né? Canalizar o quê? Em que bairro? Né? Asfaltar o quê? Em que região? Né? Para melhorar o trânsito? É educação? É saúde? Para qual segmento da sociedade? Ouvir a população sabe onde o calo aperta. Né? E não tem ninguém, eu não conheço os outros candidatos. E o meu temperamento não é de falar mal, eu já insisti nisso. Né? Quando eu fui deputado federal, na primeira bancada do PT, tinha alguns adversários que falavam, bem, o Dulce não xinga ninguém. Eu não acredito muito, sabe, em ficar xingando os adversários. Eu acho que as pessoas estão tão sofridas com essa pandemia que a palavra mais forte que o PT pode levar é de esperança. É uma palavra positiva, sabe? E você que é um sujeito que enfrentou tudo isso que você falou na sua vida, mas é um sujeito risonho. O seu jeito de ser é um jeito aberto, sabe? De quem acredita na vida, de quem acredita na cidade, de quem gosta de Ituiutaba. Né? Então, eu acho que a gente não pode fazer uma campanha pesada demais. Sabe? O Paulo Freire disse... Eu acredito naquela frase,
A esperança vencerá o medo. Paulo Freire e o dizia o ódio. seguinte, que uma política progressista, transformadora, de esquerda, como a nossa, deve ter a denúncia do que é errado, mas deve ter o anúncio, né, do que é bom e será feito. Né? O que move as pessoas é a esperança. Quando uma cidade escolhe o PT para governar, é porque ela tem esperança de que o PT vai mudar para melhor. Né? E vai mesmo. O PT já fez muito por Ituiutaba, mas se tiver na prefeitura e você como prefeito, com a colaboração de tantos companheiros e companheiras, né, que estão em Ituiutaba, do PT e outros, porque o PT nunca governou só com as pessoas do PT. Todo mundo que quiser, né, o bem da cidade, quiser ajudar, será respeitado, será valorizado, será envolvido no trabalho da cidade. Agora, eu acho que o trabalho é muito importante. Né? Quando um pai ou uma mãe de família ficam sem emprego, sabe? Sem salário, isso desarticula a família toda. Sabe? Isso gera problemas não só de alimentação, de sobrevivência, mas problemas psicológicos, depressão, né? Ansiedade, violência doméstica também, junto com o preconceito. Enfim, então a questão do emprego é uma questão decisiva. E é possível fazer coisa assim. Sabe, uma cidade grande como Ituiutaba, que tem uma receita significativa, não está sobrando dinheiro, mas também não está faltando, se for bem usado, né? Você vai poder fazer muita coisa boa pela cidade. Né? E envolver as pessoas. Tem muita gente na cidade que às vezes não mexe com política, mas é gente que tem sentido de solidariedade social. Né? Pessoas que querem o bem da comunidade, e você vai saber chamar. Eu tenho que te falar uma coisa. Hum. Eu tenho que te falar uma coisa. Hoje, o mecanismo que a gente tem de uma possível administração petista popular, o PT criou toda a estrutura. Nós temos conselhos que têm que ser funcionando na essência para debater, seja na cultura, saúde, na agricultura, tá? Determinar. Nós temos o SUS para melhorar a saúde, se ele for cumprido na realidade. Nós temos o Fundeb, nós temos que... isso é graças ao governo PT, que segurou essa sobrevivência. Então, se você tem compromisso com essa parte e vai trazer a universidade para fazer parceria, dialogando, ouvindo todos. E outra coisa importante, Luiz, as pessoas têm mania de falar de corrupção, e com razão, a gente tem que combater corrupção. Mas o que mais me deixa indignado é que sabe que a corrupção existe no setor público. Não, está em todo o setor, público, cooperativo, privado. O que tem que fazer para acabar com a corrupção? Faça tudo às claras. Nós temos aí, então, planejamento participativo, autoavaliação, ou seja, seja aberto. O que o Bolsonaro não é, e o Zema, que eles não são, né, ficam fechando, nós vamos fazer o inverso. Eu aprendi isso, sabe onde? Com você, minha liderança, com Lula, porque tudo isso a gente aprende militando dentro do PT. Certo. Aí depois também tem uma coisa que precisa ser dita, que a maior parte das pessoas não tem nada a ver com corrupção, não. Os funcionários da saúde estão demonstrando, né, uma grandeza extraordinária na maioria das regiões do país. Coragem, dedicação, né, amor ao público. Né? Nós que somos da área de educação sabemos que quantos professores e professoras espalhados por esse estado, né, que se matam para trabalhar, ganhando um salário baixo, né, mas não perderam o amor pela educação. Assim, sabe, acreditam. Eu conheço gente que, se fosse começar de novo, começaria de novo pela educação. Né? Então, nós não podemos aceitar essa ideia que, de certa maneira, né, o governo Bolsonaro passa, de que todo mundo quer, sabe, o mal dos outros, que a sociedade é uma guerra, né? Que todo mundo tem que se armar, porque a vida é regida pela violência. Não é assim. Sem falar que é uma coisa insensata, que uma arma em casa, daqui a pouco está na mão de um menino de 10, 12 anos que atira no pai ou na mãe, como já aconteceu em centenas de lugares. Né? Por isso que as mães, mesmo nas favelas e nos bairros populares,
são contrários a essa distribuição indiscriminada de armas. Né? Isso só serve ao crime, ao banditismo. Mas eu acho que a maioria das pessoas quer o bem da comunidade. A maioria das pessoas, se tiver um líder na cidade, como você, né, que aposta no bem comum, aposta nas coisas que são o que a população precisa, saúde, educação, emprego. A prefeitura pode ajudar muito nessa questão de emprego. Tá? Às vezes não pode fazer salários enormes, mas pode apoiar as cooperativas de produção, apoiar o artesanato, às vezes, para certos setores. Tá? Às vezes basta um pouquinho de apoio para o pessoal sobreviver ali. Né? Isso, mesmo porque, o que nós estamos vivendo está desmascarando o liberalismo, né? Nós estamos vendo as grandes economias quebrando, e aí se alguém chegar aqui e falar, eu vou trazer uma grande empresa, está mentindo. Nós temos que pensar em caminhos alternativos e reais dentro da própria cidade para poder socorrer o setor produtivo e gerar emprego para quem precisa, mesmo aquele que, infelizmente, às vezes não tem uma boa formação, então tem que ter uma sensibilidade maior para acolher esse cidadão. Foi isso que eu falei. Exatamente. Eu tenho certeza que Tuiutaba tem, por exemplo, no comércio, deve ter algumas grandes lojas, algumas grandes redes, mas a maior parte do comércio é de pequenas lojas, não é de imensas lojas. Né? E o Lula sempre dizia assim, é preciso fazer as políticas sociais e botar um pouquinho de dinheiro na mão das pessoas mais pobres, mais simples. Ele falou assim, primeiro porque salva as pessoas pobres, as pessoas simples, da morte, da subnutrição. Né? Só isso já é justo, já é eticamente justo. Mas se você põe o Bolsa Família na mão do pobre, ele aplica na Bolsa de Nova York? Não. Ele vai na padaria e compra um pãozinho, um leite, né, para o filho, para a filha. Né? As mães, que o Bolsa Família é das mães. É tudo no comércio local, faz girar a economia local. Os programas sociais do governo Lula, eles eram justos porque melhoravam a vida dos mais carentes. Mas eles eram economicamente muito úteis, porque beneficiavam a micro, a pequena e a média empresa. E tem uma coisa que eu sou fascinado, assim, que é a questão da agricultura familiar. Porque o Lula fez a lei de que pelo menos 30% da merenda escolar tem que ser comprado da agricultura familiar. E a agricultura familiar faz as coisas mais orgânicas, mais saudáveis. Aqui Tuiutaba, nós temos muito. Imagina uma coisa, se pelo menos 30, nós vamos ter que dobrar isso. Porque os produtores estão esperando. E tem gente que está querendo alimentar. E essa agricultura familiar, mesmo aquele que não tem terra, a prefeitura, existem locais que pode ser incentivado. Por exemplo, nós temos um Instituto Federal aqui, que foi criado pelo PT, tem curso de agronomia, que além do prédio, do lugar da escola, tem mais 9 hectares que pode ser utilizado. Façamos parceria para pegar aquela pessoa que está desempregada, que vai produzir, vamos organizar para consumir esse produto, entendeu? E aí vai dar dignidade, porque, como o senhor falou, o trabalho é a dignidade do cidadão. Tico, você sabe que na Alemanha, em Berlim, eles desativaram, quer dizer, a Alemanha, nós sabemos que é um dos países mais ricos do mundo, né? Berlim é a capital, uma cidade avançada. Eles desativaram um aeroporto imenso, antigo. Né? E aí tinha gente, umas empresas privadas, querendo fazer conjunto de prédios de luxo. A prefeitura, que é a prefeitura progressista lá de Berlim, do Partido Social Democrata, que seria um parecido com... Né? E os verdes. Aí eles fizeram a consulta para a população. E sabe o que ganhou? Transformar esse espaço que era aeroporto numa imensa horta comunitária. Por 2 motivos. Primeiro, porque, em termos de poluição, seria uma maravilha. Depois, porque o pessoal, num lugar ultra sofisticado, achava que era importante para os jovens
aprender a plantar flores, frutos, ter um contato também com a natureza, mesmo que no futuro vão se dedicar a outras profissões industriais, né? Mais sofisticadas, mas por que não? Então, eu fui visitar esse lugar e qualquer cidadão que queira plantar pode solicitar um espaço lá. Né? Claro que eles fizeram por uma razão mais ecológica, mas você, na prefeitura, pode fazer por uma razão de sobrevivência. Pegar um terreno e ecológico também. E ecológico também. Né? Sim. Então, eu acho é um laboratório educacional. Dulce, deixa eu contar, eu fiquei entusiasmado. Nós temos aqui um parque que está abandonado. E nós temos, próximo da região, um prédio onde construíram uma avenida linda, que tem uma potencialidade enorme para ser outro parque. E você vai acreditar numa coisa, você não vai rir. Você não vai rir. Vai pensar que é coisa de Tuiutaba. Você já ouviu falar em lago seco, lago sem água? Em Tuiutaba tem. Tem. E gastaram mais de 10 milhões. Mas ao lado tem uma estrutura fantástica, com quadra, peteca, quiosque, coisa que você pode incentivar com a cultura, feiras, né? Você vai potencializar, tem muita artista que precisa trabalhar para poder apresentar lá, e principalmente o jovem, os nossos tesouros. A gente potencializar e estar trabalhando a cultura e direcionando essas pessoas. Então, olha só, coisas que parece ficção, não, é simples, é real, e não tem gasto nenhum. É a prefeitura consumir aqui também, em vez de buscar as coisas fora, consuma dos produtores aqui, muda a forma de ser, entendeu? É aquela coisa. Eu estava ouvindo a música do PT na década de 90, que é aquela que falava na campanha, né, no município, que é o jeito de ser feliz. É isso! Às vezes a gente é duro, que a gente é brigão, a gente não aguenta indignação, mas a gente quer felicidade, a gente quer que todos tenham a mesma oportunidade, e para isso basta dar a mão. Vamos dialogar com o grande produtor, pequeno, médio, com o empresário. Nós não estamos aqui para ficar contra ele, porque ele é trabalhador, só que ele esqueceu que ele é trabalhador que não tem carteira assinada, que ele precisa que o pequeno consuma. Uma coisa leva a outra. Você falou tudo. Claro. E depois, emprego, uma parte do emprego pode ser criado pela prefeitura, mas a prefeitura não pode contratar a maior parte da população. Né? Tem que ser o sistema produtivo a contratar. O que eu acho é que as grandes redes nacionais, internacionais, têm o seu modo de financiamento e já têm o seu apoio. Mas a micro, pequena e média empresa, que às vezes é local, né, e que não tem grandes capitais, aí a prefeitura pode apoiar esse setor, porque essas empresas geram muito emprego. Tá? Elas têm menos capital e menos condição de comprar muita tecnologia avançada, então elas dependem muito da mão de obra. Isso é importante para a sobrevivência da cidade, né? Mas eu estou preocupado que a gente vai falando muito aí. Mineiro tem muito caso, a gente né? aqui. Eu estou tranquilo. O mineiro é bom de prosa, sempre prosa. Só um comentário. Eu acho que é um bom professor. Você fez um planejamento, você foi falando cultura, né, questão ecológica, e tocou no ponto agora de falar do Banco do Povo. Né? Os grandes empresários têm aonde buscar investimento, e o pequeno médio não. Então, a prefeitura tem que fazer parceria. Então, assim, eu estou só vendo esse jeito mineiro bom de ser, esse professor, né, seriano, que nos entusiasma muito. E é bom essa prosa aqui. Mas é sempre muito bom. O pessoal participando bastante. Falar uma última coisinha aí, que já vai ver que já está no seu programa. Se ainda não tiver, para você examinar com atenção. É o Restaurante Popular, que eu tive experiência aqui quando o Patrus Ananias era prefeito de Belo Horizonte, e eu fui secretário de governo, e eu estou falando de Belo Horizonte, né? E lá tem um inseto aqui que eu acabo de deixar aqui para não... Ele tá voando aqui na tela. Ele quer participar do debate também.
Nós fizemos restaurante popular quando o Patrus Ananias era prefeito de Belo Horizonte, e algumas outras prefeituras do PT também fizeram. E Teófilo Otoni, que é uma cidade que o PT governa, né, no Vale do Mucuri, que é um pouquinho maior do que Ituiutaba, mas não é muito. Porque Ituiutaba já passou de 100 mil habitantes, não já? Deve ter uns 120, 130 mil habitantes. Né? E Teófilo Otoni tem uns 150 mil, ou seja, são cidades mais ou menos da mesma dimensão, assim. Cidades grandes para o interior do estado e que polarizam um conjunto de municípios em volta também, né? E lá, ele fez um restaurante popular, claro, antes da pandemia. Mas veio a pandemia e o restaurante, com todos os cuidados de saúde, né, para evitar aglomeração e tudo, está sendo vital, crucial, para salvar a população mais carente. Né? Agora, de quem que ele compra o alimento? É dos pequenos proprietários de Teófilo Otoni. Né? Ele não compra, não manda comprar em São Paulo, sabe, no Ceasa de São Paulo, não. Ele compra do pessoal que produz em Teófilo Otoni. Eu sou apaixonado por essa ideia do restaurante popular, porque ela permite fazer uma coisa nutritiva, bem calibrada, simples, mas uma coisa orgânica, boa. Então, eu queria deixar essa ideia contigo, para você discutir com a população, vai ver que já está no seu programa, né? Tá, tem certeza. É menino dos olhos. É uma proposta que engloba tudo, o combate à fome, engloba também a geração de emprego, é uma proposta. E o povo tem falado muito. O Walter Euripe de Oliveira Júnior mandou uma mensagem dizendo: excelente conversa, tratar a realidade diária do povo de Ituiutaba com propostas concretas de mudanças nos serviços públicos e benefício de todos. Que esse é o jeito do PT governar. Eu sempre uma liderança falo... importância dessa, Rafael, com o nosso líder, nosso ex-ministro, professor, uma referência. Eu fico tão assim, engrandecido de estar no partido, porque uma pessoa tão grandiosa, que eu sei que teve por todo lado do mundo, e aí me fala do Luiz Vilela, que é meu amigo pessoal, viu? Ele é o seguinte, vou contar um segredinho, eu sou bem brincalhão. Eu era ator, né? E muito brincalhão, ele dizia assim: fala, meu ator mentado. E a gente ri. O Luiz é uma figura maravilhosa. Ele só citou, isso me emocionou. A Ana Luísa fez um trabalho com ele aqui, sabe? E eu conheço, não estou citando de ouvir dizer, não. Eu devo ter uns... Eu não sei, ele certamente tem mais de 10 livros publicados, eu devo ter uns 8. Porque eu sou formado em letras, né? Dei aula de português há muitos anos, e eu escrevi um pouquinho em jornais do Rio de Janeiro, porque eu fui fazer faculdade no Rio. Depois voltei para Minas, que a minha região de Minas, que é a Zona da Mata, é mais próxima do Rio de Janeiro, ali, Juiz de Fora, aquela... Sim. E eu conheci a obra do Luiz Vilela naquela época, os primeiros livros de contos dele, que ele é um dos maiores contistas brasileiros, né? O gênero predileto dele é o conto. Embora ele escreveu romance. Grande escritor. Eu digo que Ituiutaba é a água, porque aqui a gente tem toda quinta-feira um blog que nós trabalhamos, o Pontal Popular, a gente faz a quinta cultural. E é impressionante os talentos que a gente tem em Ituiutaba. Deus da música pop, MPB, rock, sertanejo, forró, vários ritmos, vários estilos, e blues. Você tem artistas maravilhosos aqui em Ituiutaba que mostram que... por isso que quando o professor Tico fala de cultura, os olhos dele chegam a brilhar, né? A Juliana Freitas fala: ótimo debate, parabéns, companheiro. O Alex Gutenberg, uma ótima pessoa, o Tico Lindo. Eu acho importante, né? A gente está chegando aqui agora, encerrando essa live. Quero dizer que agradecemos muito a presença, a participação do senhor. E eu tenho sempre falado que essa eleição municipal é o primeiro passo, né?
Eu tenho brincado que vai ser Tico aqui na prefeitura e Lula lá em 2022. É o primeiro passo para o Brasil voltar a melhorar. Eu quero encerrar, na verdade, para o Brasil voltar a ser feliz, né? Porque nesse momento, infelizmente, as trevas rondam o Palácio do Planalto, que teve seus momentos maravilhosos, né? E ali com o Bolsonaro tem sido uma tristeza, tem sido o Brasil perda de emprego, perda de credibilidade no mundo todo, tem sido uma vergonha. Eu quero começar com o professor Tico, com as considerações finais, depois o ministro. Olha, primeiro não tem nem palavra de agradecer a atenção do senhor, que eu sei que está sendo requisitado no Brasil inteiro. Agradecer a todos os companheiros que estiveram aqui, ao Rafael, e quero dizer que nós estamos pensando, que eu acho que o PT é o que eu falo, é uma família. O PT aqui é o PT em Belo Horizonte, claro, proporções diferentes, porque nós comungamos do mesmo pensamento, de usar o bem público a favor de todos. Vamos olhar com carinho. Eu costumo dizer o seguinte, Dulce, o administrador é que nem o pai de família. Né? Tem aquele que estuda, você cuida, deixa aí tranquilo, mas tem outro que precisa com carinho, que é o mais carente. Você vai ali, né? Então, nós estamos pensando nisso. Quero agradecer imensamente sua participação e quero dizer que queremos ter na eleição você aqui junto conosco, se Deus quiser, na futura posse. Eu é que agradeço a oportunidade de participar junto com vocês. Enfim, eu não tenho podido ir recentemente, até depois da pandemia, é impossível, né? Mas quero assumir o compromisso. Se Deus quiser, nós vamos ainda ter uma parte da eleição que a gente vai poder, né, colaborar presencialmente, assim. Então, eu iria com o maior prazer aí, né, para falar, enfim, essas coisas que a gente está dizendo virtualmente, mas falar em praça pública, como você disse, em Ituiutaba, né? E dar um grande abraço aí às pessoas, aos meus colegas e minhas colegas professores, alguns que mandaram a saudação aí. Fico muito feliz de relembrar aquela época, que era uma época difícil também, porque nós começamos em 79, era ditadura militar. Não é a primeira vez que o Brasil está enfrentando tempos sombrios, não. E o país já soube superar e vai saber de novo, né? Com paciência, com perseverança, com convicção. Dias melhores, não é que eles vão cair do céu, não. Nós vamos construir coletivamente a população brasileira dias melhores do que esses que estão aí, né? E, às vezes, a população precisa viver uma experiência ruim, eu estou me referindo ao governo Bolsonaro, para descobrir que a demagogia que se esconde por trás de certas coisas. Né? Hoje, quando eu vou a São Paulo, que eu vou muito lá, os motoristas de táxi que votaram todos no Bolsonaro reclamam, e alguns falam, no tempo do Lula eu estava melhor. Eu tinha mais cliente, eu trabalhava melhor, a economia estava melhor. Porque agora eles podem comparar coisas concretas, não é promessa, não. Não é comparar promessa. Porque antes estava comparando coisa concreta com promessa. A promessa é sempre 100% de tudo, 120%, 150%. Né? Vender lote no céu, né? Como se diz. Mas então, eu acho que eu quero estar aí, sim. Já aceitei o convite para as duas coisas. Para a campanha e para a posse, se Deus quiser. Né? E você merece, eu quero dizer isso, não é só porque nós somos companheiros de partido, não, embora eu tenha muito orgulho de ter companheiros como você, né, no nosso partido, o Rafael e tantas outras pessoas, o Ricardo, deixar o nosso grande abraço ao Ricardo, que honrou Ituiutaba e a região na Assembleia Legislativa, no Parlamento Brasileiro, né? Foi uma pessoa que deixou a melhor imagem, assim, vocês podem ter certeza disso, tá? A imagem que ele deixou foi de honestidade, seriedade, né? Outras pessoas que já se foram, né? Como Eusébio também, com quem eu convivi muito. Então, sempre boa imagem, boa lembrança de gente, né? Pode ficar falando boa, porque tinha o boa time e foi embora. A única coisa que até hoje eu não entendo é por que saiu de Ituiutaba. Eu que sou torcedor do América Mineiro e sofro muito,
não gosto que nenhum time... Mas, enfim, certamente vocês têm outros times bons aí, né, que continuam jogando um bom futebol. Mas eu agradeço a oportunidade, dou os parabéns ao Tico, desejo todo sucesso, né? Ao Rafael também, e acreditem, pode acreditar, porque às vezes você começa uma campanha e não tem o dinheiro que outros candidatos têm, não tem as propriedades que outros candidatos têm, não tem o poder, não é dono de rádio, não é dono disso, não é dono daquilo, né? Sim, mas é dono do próprio nariz, pensa com independência, pensa, né, no bem comum, pertence a um partido que já mostrou que pode governar bem o país, que pode governar bem as cidades, inclusive no Triângulo. Você vai ter o que mostrar, tudo que foi feito de bom durante os governos de Lula e Dilma por Ituiutaba e pela região, e mostrar que poderá ser feito muito mais. Se tiver, né, Tico na prefeitura e Lula ou Fernando Haddad na presidência da República, vocês vão fazer coisa que até Deus duvida, como se diz, né, na linguagem popular. Então, agradeço demais, dou os parabéns a vocês e estou à disposição para colaborar modestamente naquilo que tiver ao nosso alcance. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e a todas vocês. A gente que agradece. Para você entender, meu povo, a diferença. Esse governo Bolsonaro, nós temos como ministro um Ventralve, nós temos um Pazuello, né, que passa essa vergonha a todos os profissionais de saúde, do Exército até, recebe críticas até do próprio Exército. Você tem ministros como a Damares, e no governo Lula nós tínhamos Haddad, nós tínhamos Luiz Duce, nós tínhamos a Dilma Rousseff, uma mulher honesta, como ministra-chefe da Casa Civil. É a diferença, né? Mostra a capacidade que o PT utiliza para governar. Pessoas competentes, pessoas decentes, pessoas honestas. Então, muito obrigado, ministro Luiz Duce, ao nosso futuro prefeito, professor Tico, reafirmando o nosso compromisso. Sexta-feira, às 19 horas, vamos bater o papo sobre emprego. Para você participar da discussão, sem complicar muitas coisas, sem excluir o povo, né? Porque muitas pessoas querem excluir o povo da discussão e o PT quer agregar, quer trazer o povo tem que participar. Eu costumo dizer que qualquer política, por melhor que seja, sem a participação do povo, por imposição, é ditadura, isso não é democracia. Então, agradeço a todos, boa noite, professor Tico, ao Luiz Duce, e vamos lá, como diz o professor Ticulino, a esperança irá vencer o medo e o ódio. Boa noite.